Pronto, vamos embora. Bom, comecei a gravar aqui o áudio também, Adilson, por garantia, tá? Então a gente vai ter a captura de tela do Adilson para assistir depois e, se for o caso, eu coloco também o áudio da aula, porque como eu estava falando com eles, Joyce, eu ainda não consegui resolver o problema de gravação da aula. Então o Adilson vai fazer a captura da tela e eu vou colocar o áudio também, vamos ver como é que vão ficar as coisas, tá bem? Eliseu, vamos começar com uma oração? Você inicia pra gente? Não percebi. Vamos começar com uma oração? Você ora pra gente? Vamos sim. Pai amado e poderoso, nós entramos agora na Tua presença, Senhor. Eu venho te pedir para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos também aprender, Senhor. Tanto como aprender da Tua palavra, como aprender das coisas naturais desse mundo também. Como nós estamos agora nessa aula, vamos iniciar essa aula de inglês, que o Senhor possa abrir nosso entendimento para que possamos compreender, Pai. Que também o Senhor possa usar o professor de uma maneira que nós possamos entender da melhor forma, Pai. Amém, Senhor. Que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, só para atualizar vocês, mais alguns alunos fizeram pagamento, obrigado, tá? E vamos tocar. Vou aqui abrir o nosso vídeo para a gente poder escutar mais uma vez. Joyce, me diz uma coisa, por acaso você conseguiu escutar o áudio da aula passada? Joyce? Escutei, sim. Ah, então tá bom. A gente vai começar essa aula de novo vendo o vídeo e com as letras, com a legenda e com o áudio do Gênesis capítulo 1 adaptado, tá? Não sei se eu falei na semana passada, acho que sim. Eu tirei a maioria dos verbos que estavam no passado, no texto bíblico original, e coloquei quase tudo para o presente, para poder facilitar, para a gente ter um primeiro contato com verbos no passado ia ficar mais complicado. Então, eu joguei tudo para o presente, tá bem? Então, agora a gente vai ouvir mais uma vez e vamos ver se a gente consegue meter mais uma frasezinha aí nessa brincadeira. Na semana passada nós fizemos as 2 primeiras frases, hoje a gente vai tentar incluir pelo menos mais uma. Tá. Um dia o computador funciona, pera lá, tá? Ih, rapaz. Já não trocou a conta de novo, meu Deus do céu. É uma doideira. Trocar de conta. A Kayla vai estudar também? Não. Se quiser, bota ela aí na frente para assistir o vídeo também, não tem problema não. Tá certo. Eu em casa vou começar a puxar a orelha do pessoal para eles estudarem lá também. O que eu faço aqui? Bom. Eita, nós. Olha, antes da gente terminar esse curso, eu garanto que eu compro um computador novo para a gente poder sofrer menos com as demoras. Pronto, deixa eu partilhar a tela aqui para a gente começar. Ecrã inteiro, esse aqui, partilhar, esse aqui. In the beginning, God creates the heavens and the earth.
The earth is formless and empty. Ó, já estão conseguindo ver o vídeo? Hovers over the surface of the Já dá pra ver? Ah, pronto, já dá. Então tá bem. Eu fechei aqui para poder. Sim. Estava tirando minha concentração. Tá, Ok. então vamos lá. In the beginning, God creates the heavens and the earth. The earth is formless and empty. Darkness hovers over the surface of the deep, and God's Spirit hovers over the waters. Then God says, "Let there be light," and there is light. God sees that the light is good, and he separates the light from the darkness, calling the light day and the darkness night. There is evening and there is morning, the first day. On the second day, God says, "Let there be a firmament in the midst of the waters, to separate the waters from the waters." And God creates the firmament, calling it heaven. There is evening and there is morning, the second day. On the third day, God says, "Let the water under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear." And it is so. God calls the dry ground land, and the gathered waters he calls seas. And God sees that it is good. God says, "Let the land produce vegetation, plants that bear seed, and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds." And it is so. The land produces vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God sees that it is good. And there is evening, and there is morning, the third day. On the fourth day, God says, "Let there be lights in the expanse of the heavens, to separate the day from the night, and let them be for signs, and for seasons, and for days and years." And God creates the sun, moon, and stars. He sets them in the expanse of the heavens, to give light upon the earth. God sees that it is good. There is evening, and there is morning, the fourth day. On the fifth day, God says, "Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the heavens." And God creates every living creature of the waters and every winged bird according to its kind. God sees that it is good. There is evening and there is morning, the fifth day. On the sixth day, God says, "Let the earth bring forth living creatures according to their kinds, livestock, creeping things, and beasts of the earth." And it is so. God creates the beasts of the earth, the livestock, and everything that creeps on the ground according to their kinds. Then God says, "Let us make man in our image, after our likeness." So God creates man in his own image, male and female, he creates them. God blesses them and tells them to be fruitful and multiply, to fill the earth and subdue it, and to have dominion over the fish of the sea, the birds of the heavens, and every living thing that moves on the earth. God sees everything that he has made, and behold, it is very good. There is evening and there is morning, the sixth day. On the seventh day, God finishes his work of creation, and he rests from all his work. God blesses the seventh day and sanctifies it, because on that day he rested from all his work of creation. Ok. Cancela. Tá fazendo propaganda da concorrência aqui, rapaz? Que negócio feio é esse? Eu, hein? Deixa eu ver aqui. Então, parar de apresentar. Estamos de volta. Pronto, já não estou apresentando nada. O áudio ele não saiu, somente. Não saiu o áudio? E Eliseu, Eliseu, por favor, para que a gravação fique melhor, desliga teu microfone, e aí a gente só liga o microfone quando for consultado por Eduardo, porque fica mais tranquilo. Ele está com interferência, de vez em quando aparece um barulho. Ah, ok. Bom, não sei o que houve que não apareceu o áudio, mas deixa eu tentar de novo só o início. Então, vamos ver as primeiras frases. Espera lá.
apresentar o ecrã inteiro. Eita, caiu alguma coisa aí. In the beginning, God creates the heavens and the earth. Apareceu aí, o Adilson, o áudio do vídeo? Não, ainda não. Ué, gente, que estranho. Deve ser meu computador que está estrambólico hoje. Mas tudo bem. O que a gente consegue aqui é o seguinte. Deixa eu parar de apresentar. Olha lá. In the beginning, God creates the heavens and the earth. No começo, no princípio, Deus cria os céus e a terra. Essa foi a primeira frase que nós lemos. Né? Como eu falei com vocês, o criou, eu troquei, coloquei cria. Tá? No começo, Deus cria os céus e a terra. Depois, aqui, deixa eu partilhar outra vez. Ó, no começo, Deus cria os céus e a terra. In the beginning, God creates the heavens and the earth. The earth is formless and empty. The earth is formless and empty. Darkness hovers over the surface of the deep, and God's Spirit hovers over the waters. O que é isso? Essa parte a gente só começou a ver o iniciozinho, né? A terra, the earth, is formless, está sem forma, ou é sem forma, and empty, e vazia. Darkness é escuridão ou trevas, né? A gente normalmente conhece como trevas. As trevas, hovers é pairar. Isso aí a gente tem aquele brinquedo de criança, né? O hoverboard, não é isso que o pessoal chama hoje em dia? Então, pronto. Isso é para você deslizar por cima, é pairar, tá bem? A versão da Bíblia que normalmente a gente conhece, que é muito famosa aqui, é e havia trevas sobre a face do abismo. Essa versão está dizendo que as trevas pairavam sobre a face do abismo, over the surface of the deep, da profundeza, né? Deep é profundo. And God's Spirit hovers over the waters. E o Espírito de Deus, God's Spirit, hovers over the waters. O Espírito de Deus paira sobre as águas. Esses são os 2 primeiros versos do capítulo 1 de Gênesis. Então, eu vou convidar vocês para abrir a boquinha, para a gente começar a conversar e a falar o texto que a gente já começou a trabalhar. Deixa eu abrir aqui aula 1. Só para poder ficar mais fácil. Isso se... Pronto, esse vai embora. Esse vai embora para ver se a gente consegue melhorar essa memória desse computador. Muita coisa aberta. Não é para ser muita coisa, né? Tem meia dúzia de janela aberta, mas fazer o quê? Não, essa aqui é a aula 1, não é isso que eu queria. Folha de cálculo. O que eu coloquei? Eu vou abrir aqui, vou partilhar de novo a minha tela, porque eu não estou conseguindo encontrar nesse computador o meu trabalho da aula que a gente fez. Deixa eu ver aqui, trabalhos. Tá o tempo todo fazendo besteira.
Podemos fechar essa portinha lá em cima, né? Ah, aqui em cima não tem. Ah, lá de cima. É. Ó, inglês com B. Adilson, quer ser o primeiro corajoso a começar a ler? Sabe que eu gosto de ti, né, Adilson? Vambora. Vamos lá. In the Eu beginning. percebo sim. É a partir de onde a gente parou da outra vez. Não, pode começar do começo. Isso mesmo, né? Pode começar do começo. Ok. In the beginning, God creates the heavens and the earth. The earth is formless and empty. Até onde, desculpem? Até a face das águas. Ok. É, Darkness hovers é o vídeo aqui. of the face of the deep, Tá onde? Tá na tela? and God's Spirit hovers Mas eu também, eles também of têm the waters. eles também têm a folha, né? Boa. Ok. Eu vou abrir aqui, porque realmente está muito complicado esse computador. Deixa eu entrar no Classroom. Deve estar lá, né? Tá. É o material da aula 1. Ó, mas se você quiser já pode ler aqui comigo, ó. Todo mundo tá vendo a minha tela? Todo mundo? Alô? Sim. Ah, pronto. Então, ó, o que nós estamos lendo são essas duas primeiras linhas, ok? In the beginning, God creates the heavens and the earth. The earth is formless and empty. Darkness hovers over the surface of the deep, and God's Spirit hovers over the waters. É complicado? É. Mas se a gente não fizer, nunca vai deixar de ser complicado. Tá bom? Alexandre, bora? Qual? Essas duas primeiras linhas. In the beginning até waters. In the beginning, God creates the heavens and the earth. The earth is formless and empty. Darkness hovers over the surface of the deep, and God's Spirit hovers over the waters. Boa! Muito bom. Deixa eu ver quem mais está aqui. Josi, vambora? Ui. Vamos ver Então. se eu enrolo a língua aí. Coragem. Ai. Vamos lá. In the beginning, God creates the heavens and the earth. The earth is formless and empty. Darkness hovers over the surface of the deep, and God's Spirit hovers over the waters. Aí, boa. E pra que ter medo? Não precisa. Tá ótimo. Só assim. Joyce, vamos botar a garganta para funcionar? Over é sobre, né? Por cima. Aqui, pronto. Eduardo, eu não vou conseguir. Eu não vou Ó, conseguir. vamos por partes. Vi o vídeo. Ó, como diria o açougueiro, vamos por partes, tá bom? Certo. Vamos. Ó, Certo. in the beginning. Deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo ver o texto, porque aí fica mais fácil. Só um momentinho, tá? Tá bom. Vamos. In the beginning, In the beginning, God creates. Boa. The heavens the heavens and the earth. and the earth. Isso. Esse TH é aquele da língua no dente
mas que não chega a travar tudo. É o meio do caminho entre o T e o S. Não é T Certo. e não é S. É Th, tá bom? Certo. É aquele... como é que é? Aquele cara do Raça Negra, né? Que pé na mão, com a língua parada pelo meio do dente. Tá bem? Sim. Vamos lá. The Earth, segunda frase. The Earth Dear is formless formless and empty. and empty. And Boa. Darkness darkness hovers hovers over the surface. over the surface. Surface Boa. Of the deep. of the deep, And God's and God's spirit spirit hovers hovers over the waters. over the waters. Isso. Esse texto aqui, no final das contas, é um texto muito interessante para quem está começando. Por quê? Porque tem muito R do paulista, aquele R do interiorano, lá atrás da língua, porta, tarde, né? Isso é uma coisa que a gente precisa treinar muito no inglês. Então é muito interessante esses primeiros versos, porque tem muito disso, ok? No inglês tem muito. Então, assim, quanto mais a gente falar, mais fácil vai ficar. Não tem jeito. Hoje, nos primeiros 2, 3 dias, primeiras semanas, vai ser complicado? Vai, com certeza. Né? Ninguém nunca disse que as coisas novas são fáceis de fazer. Só que a alegria que dá quando a gente consegue não tem preço. Tá bom? Certo. E assim, todo mundo está aqui para aprender. Ninguém, não tem nenhum especialista aqui. Então, errar é aqui. Pode errar, não tem problema nenhum. Pode errar o quanto quiser. O bom é não errar lá fora, tá bom? Então vamos lá. Arão, vamos destravar a língua? Bora. Bora. In the beginning, God creates the heavens and earth. The earth is formless and empty. Darkness hovers over the surface of the deep, and God's Spirit hovers over the waters. Boa, muito bom. Falou, foi Arão ou foi Adilson? Igualzinho. Foi Arão. No final das contas, olha, Joyce, Arão, Adilson, Josi... Ah, faltou o Eliseu. Bora lá, Eliseu. Ué, Eliseu caiu? Ih, eu acho que Eliseu caiu. Caiu. Tudo bem, não tem problema. Adilson, Arão, Joyce e Josi. E o Alexandre que está aqui do lado. Boa. Pessoal, olha só. Agora nós vamos fazer o seguinte. Esse texto, vocês já perceberam... Deixa eu parar de apresentar aqui para melhorar a vida de vocês. Esse texto, vocês já perceberam que a gente vai passar bastante tempo com ele. Tá? Esse capítulo 1 aí a gente vai ficar um bom tempo com ele. Por quê? Porque o bom é a gente debulhar esse texto para a gente poder aprender. Porque passar por cima e sair correndo não adianta, tá bom? Então, assim, ao longo das semanas, continuem assistindo o vídeo, continuem escutando o áudio, continuem lendo, tentando abrir a boca mesmo, pelo menos assim, 5 minutinhos por dia. Por quê? Eu estou aqui com vocês uma vez na semana, mas eu não faço milagre. Quanto mais vocês praticarem em casa, escutarem, tá indo para a escola, tá indo para o trabalho, coloca o fone de ouvido, baixa para o computador, escuta no celular, o que vocês puderem para vocês praticarem bastante. Eu coloquei 2 vozes diferentes nesse vídeo, né? Uma voz de mulher e outra uma voz de homem, justamente para poder dar uma variedadezinha para vocês. E daqui para frente, o nosso material básico vai ser esse. E hoje nós vamos começar agora a justamente trabalhar com as palavras, os verbos, os pronomes que nós vemos nesse texto. E a partir daí a gente vai aprender, ok? O que vai acontecer a partir de agora? Olha só.
Deixa eu abrir aqui, vou partilhar de novo a tela. Conseguem ver aqui uma tabelinha? Sim. Pronto. O que eu vou fazer? Redimensionar linhas de 1 a 20. Especificar a altura da linha. 35. Pronto. Aqui nós vamos ter os verbos. Não, desculpa. Aqui nós vamos ter os pronomes. O que a gente conhece é o seguinte: eu, tu, ele, ela. Vocês vão ter um novo, é o isso, depois o nós, o vós, ou vocês, né? Tanto faz, e o eles. Essa estrutura aqui é o que a gente conhece como os nossos pronomes. Só para variar, eu só vou aqui, aumentar aqui um pouquinho. 40. E aqui fica em negrito. Ctrl C. Deleta. Então, olha, aqui nós vamos começar a lidar com os pronomes. Por quê? Porque é o jeito mais fácil de nós começarmos a ver qual vai ser a forma que um verbo vai ganhar de acordo com o sujeito da frase, né? Os pronomes são os mais curtinhos, os mais simples para mexer, então é isso que a gente vai começar por enquanto. Então, olha, em inglês, eu vou colocar uma tabelinha aqui, uma sequência de alguns tipos de pronomes diferentes, tá? Por exemplo, os básicos são I. Deixa eu mexer aqui e colocar isso como centralizado para ficar mais certinho. Esse é o pastor. I, you, he, she, it. Esse a gente não conhece aqui como pronome pessoal, né? Na casa do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lá eles usam isso e eu vou explicar por quê. Nós é we, vós é you outra vez e eles é o they. Isso aqui, quando eu quero falar eu estou com fome, é esse eu que eu uso, o I. O you, você está com fome. He, ele está com fome. Ela está com fome. Isso está com fome. E a gente usa dessa maneira, porque esse isso aqui, ele é usado para não pessoas, tá? Pode ser um animal, pode ser um cavalo, pode ser uma galinha, pode ser um gato, um cão. Quando a gente não conhece, quando não tem familiaridade com o animal, quando não é o meu bichinho de estimação, né? A gente vai falar isso. Eu encontrei um cão na rua. Ele me mordeu. Não é ele. Para coisas que não são humanas, eles usam o isso, tá? Esta mesa é vermelha. Ela, não é ela, é isso. This table is red. It is... né? De acordo com o que for na frase. It's red, exatamente, né? O nós é esse aqui também, we. O vós é o you e o eles é o they. Só que aí a gente vai mexer, eu já vou colocar tudo, vocês não vão precisar decorar nada disso agora, tá? É para vocês começarem a olhar e para começar a memorizar, mas vai ter tempo para tudo, tá? Por exemplo, quando eu penso nos pronomes que a gente usa como... Eu não queria dar o nome da classe gramatical em português, mas vai precisar. Como objeto direto, como objeto indireto, você tem o me, o mim, o comigo, tudo com relação ao I, né? Tudo com relação ao eu. No inglês é mais simples, é o me.
Você está comigo. You are with me. O with é o com. O me é o migo, digamos assim, tá? Aqui é igual. Aqui não é igual. Aqui não é igual. Aqui é igual. Aqui não é igual. Aqui é igual. E aqui não é igual. O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu abrir um pouco essa... Cadê redimensionar colunas? 120. Pronto. Então, por exemplo, a Joyce falou comigo. Joyce falou with me. O Alexandre me viu. Alexandre saw. Alexandre sees, né, no caso no presente. O Alexandre me vê. Alexandre sees me. Da mesma forma como tem no português. Não é o Alexandre vê eu. Eu não uso para esse efeito, né, de quem é que o Alexandre vê? O Alexandre vê eu? Não, o Alexandre me vê, né? Então, relativamente ao eu, a gente tem o me quando é um complemento de um verbo, ou com o complemento de um objeto, com o complemento de... quando não é um sujeito, tá? O you, o him, por exemplo, eu estou indo com ele, with him, não é with he, é with him, with her, with it, with us, with you, with them. E aí eu já vou falar as outras duas formas que são importantes de falar. Por exemplo, este é o meu cão, my dog. O seu cão, your dog. O cão dele, his dog. O cão dela, her dog. O cão disso, digamos assim, só para fazer uma forçação de barra, its dog. Our dog. Your dog, outra vez. E their dog. Então aqui a gente coloca assim, possessivo. E aqui vai ser o possessivo fim. Vocês vão entender o que é isso. Por exemplo, se eu disser esse é o meu cão, eu digo this is my dog. Tá bem? Agora, se eu disser este cão é meu, no inglês isso muda. Aí a gente coloca this dog is mine. Calma, essa coluna que eu vou escrever aqui é a menos usada, só que vai ser usada, então é melhor a gente já colocar assim para fazer um quadrinho para vocês estudarem. Eu não vou começar a usar isso agora, mas como eu estou fazendo a tabelinha dos pronomes, a gente já coloca isso na tabela inteira, tá bem? Geralmente já vai no possessivo, né? My dog. Sim, mas por exemplo, quando o meu ou o dele está no final da frase, depois porque eu posso dizer meu cachorro ou cachorro meu, né? Cachorro dele. Quando fica depois do objeto que é possuído, né? Assume essa segunda forma. Entendi. Tá bom? Então vamos lá. Quer ver uma coisa? Não sei se vocês conhecem um hino chamado Lindo és meu mestre. Teu é o reino, é tua honra, né? Porque quando o meu e o reino não estão ligadinhos, tem um verbo no meio, por exemplo, né? Assume essa segunda forma. Então ele vai falar yours is the kingdom. Não é your, é yours, que está desconectado o objeto e o pronome.
tá? Então usa essa segunda forma aqui. Ó, yours. O his não muda. O her muda. Hers. O its não muda. O ours muda. O yours muda também. E o theirs. Esse aqui, eu vou colocar que é o reto. Para quem ainda mexe, né? Porque a maioria das pessoas já não mexe mais na fase adulta com esse tipo de pronome. Mas a gente coloca que são os pronomes retos, os pronomes oblíquos, os pronomes possessivos e o possessivo final. E esse aqui é o português. PT. Isso aqui vai para vocês, tá bem? Não se preocupem. PT não, podia botar um BR. Português. Pronto. Ai, Alexandre. Boa observação. Por que será que ninguém gosta do PT? Gente, então olha só. Isso aqui... Ah, mas por que você está colocando isso tudo agora? Porque pelo menos 2 colunas dessas a gente vai começar a usar hoje, tá? Essas 2 colunas aqui, os retos e os oblíquos, a gente vai começar a usar hoje, para começar a fazer as primeiras frases, tá? De que jeito? Do seguinte jeito. Vou abrir aqui uma outra folhinha. Não, peraí, deixa eu fazer uma coisa. Ctrl Z. Isso aí vai ficar salvo no... Vai. Isso aqui vocês vão receber isso aqui tudinho, Pensando tá? em imprimir isso tudo e formando uma apostila. Boa. Duplicar. Então aqui será a folha 2. Melhor eu vou botar aqui verbos. E aqui vai ser os pronomes. Por que eu estou fazendo isso agora com vocês? Porque é melhor vocês verem isso sendo construído aos poucos do que simplesmente eu entregar de bandeja para vocês isso, tá bem? Então, pronomes. O que isso aqui vai mudar? Verbos. Nós vamos ver aqui, gente, o seguinte. A primeira boa notícia para vocês do dia. Eu já falei isso na semana passada, mas é bom a gente relembrar. Nós não precisamos lidar com um monte de formas verbais. Espera lá. Parar de apresentar. Pronto. Nós não precisamos lidar com um monte de formas verbais no presente. O presente, no inglês, só tem 2 formas verbais. Graças a Deus. Por quê? Porque quando, salvo um ou outro verbo, tá? Mas é pouco. Quando o verbo está no ele, ela ou isso, ele muda. De outra forma, ele fica igual. Vocês querem ver uma coisa? Vamos olhar para o primeiro verbo da nossa lista, ok? Vou abrir, vou partilhar aqui de novo. Ecrã inteiro, ok, partilhar, ok. Ó, creates, né? Deus cria os céus e a terra. Então, o que nós vamos ver aqui? O verbo criar. Todas as formas vocês vão ver que são praticamente a mesma. Ó, eu crio. I create. Deixa eu tirar da maiúscula que fica melhor. Tu crias. Você cria. You create. Ele, ela e isso é onde muda. Creates.
Creates. Nós criamos. We create. Vós criais. Vocês criam. Create. E eles criam. Create. É diferente, né? Porque o he, she, it geralmente é singular, né? Sim, isso aqui é sempre singular. Ele, ela e isso, he, she, it, é sempre o singular. Mas entra um S como se... Entra um S como se fosse um plural. É. Né? Essa inversão, digamos assim, é a única coisa que você tem que se preocupar. Por quê? Porque todo o resto não muda. Aqui é singular, 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 singular. Aqui é o plural. Porque isso aqui, na verdade, ele, ela, isso, eu podia fazer assim, olha. Quer ver? Não. Seria igual, né? Eles, elas. Ele, ela, isso fica assim. Se for mais fácil para vocês, eu tiro esses. Então, ó. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Os 3 primeiros é singular. Os 3 depois são plural. Então, he, she, it. E por que é que tem essa pluralidade? Por que é que tem essas 3 formas, né? Porque aqui eu falo eu, tu, ele, nós, vós, eles e acabou. Lá eles fazem essa diferenciação. Por quê? Porque primeiro que tem que ter o gênero neutro, né? A cama, o cão, o dinheiro, é tudo it. Segundo que, se vocês repararem, todas as formas são praticamente as mesmas. Então, não dá para a gente ter orações com sujeito escondido, sujeito oculto, né? Por exemplo, se eu falo no português, fomos à praia ontem. Qual é o sujeito dessa oração? Quem fomos à praia ontem? Nós, exatamente. Quem disse dentro da frase que o sujeito da frase é nós, se não apareceu? A forma do verbo, né? Nós fomos à praia. Não dá para dizer eu fomos, não dá para dizer eles fomos, não dá para dizer você fomos. Fomos só admite um sujeito, que é o nós. Se eu disser fiz a minha lição de casa, fiz só admite uma pessoa para fazer esse fiz, que é o eu. Então, no português, a gente tem o que pode ser chamado de sujeito oculto, sujeito escondido, né? Que ele não aparece, ele não é visualmente explícito no texto, no discurso, mas através da forma do verbo a gente descobre qual é o sujeito da frase. No inglês isso não pode acontecer. Por quê? Porque I create, you create, we create, they create, you create, é praticamente tudo igual. Então, quando a gente fala cria os céus e a terra, a primeira coisa que alguém pergunta é: quem cria os céus e a terra? Ele, Deus, né? No caso aqui pode usar qualquer um dos dois, né? Deus ou ele, porque é o pronome. Mas não dá para faltar isso, percebem? O inglês ele não admite oração sem sujeito. Nem quando a gente acha que a oração não tem sujeito. Por exemplo, está chovendo, né? Por regra, os verbos com fenômeno da natureza, no português, não tem sujeito. Ventou, vai chover, nevando, né? Está nevando, não tem sujeito. O sujeito não existe no português. No inglês, isso não pode. Quando diz está chovendo, está a chover, né? Como diz aqui em Portugal, eles falam isso está chovendo. It is raining. It is windy, né? Ventoso. Isso está calor. It is hot. It is cold. Está frio. Né? Sempre isso está frio. Isso está calor.
Na roça, no Brasil, em alguns lugares, quando era criança pequena lá em Barbacena, né, lá em Rio Grandina, no interior do estado do Rio de Janeiro, eles lá falam isso, assim, rapaz, isso vai chover hoje, né? Eles ainda enfiam um isso aí nessa história, mas não é regra, né? No inglês é regra, é impossível ter oração sem sujeito, pode esquecer essa parte. Só que aí o sujeito tem que estar explícito, ou é o it, ou é o you, ou é o ele, o he, she, we, they, I, tem que ter. Por quê? Porque a maioria das formas verbais não muda. É fácil por um lado, né? Porque a gente não tem que ficar decorando um monte de verbo, mas por outro a gente tem que criar na nossa cabeça o costume de que não dá para escrever fiz o meu dever de casa, ou vou cozinhar, vou à aula. Isso não existe. É I go to class, I am cooking, it is raining. Sempre tem que ter o sujeito, ok? Tem ponto positivo e ponto negativo, né? Então aqui, God creates the heavens and the earth. God, no caso, é ele, né? He. Então ele creates heavens and the earth. Tá bem? Então, o que acontece? Nós aqui, eu vou dar para vocês a regrinha de como é que a gente coloca esses verbos na terceira pessoa do singular. Esse aqui é o diferentão, tá? Deixa eu até marcar aqui. Vou colocar um amarelinho de leve para vocês verem que tem coisa diferente aqui. Nossa, ficou amarelinho, ficou lindo, né? Mas deixa ficar esse amarelinho mesmo. O que acontece? Existem 3 maneiras de se fazer essa terceira pessoa. E eu vou mostrar para vocês essas 3 maneiras. Outros verbos que nós temos no... Não estou, né? Não estou partilhando. Vou partilhar de novo. Nós vamos agora voltar para o exercício, tá? Todo mundo está vendo a folha do texto? Eu estou lendo aqui, já abriu uma... Sim, eu sou. Já abriu a mente para o texto, que eu tinha dificuldade de ler e interpretar. Agora eu já estou lendo com mais clareza. Tá. Então, olha só. Primeira coisa que vocês vão ver nessa folha de texto é que tem um monte de palavra sublinhada. Essas palavras sublinhadas são todas verbos. Ou são verbos ou são expressões verbais, né? Quando tem 2 palavras que se juntam para fazer um verbo diferente. Por exemplo, só para falar mesmo. Deixa eu ver aqui. Bring forth. Cadê? Aqui, ó. Let the earth bring forth living creatures. Isso aqui é uma locução verbal, uma expressão verbal. Por quê? O verbo mesmo é o bring. É esse aqui que eu estou marcando, tá? Acho que todo mundo consegue ver aí. Deixa eu jogar aqui mais para cima. Ó. Bring forth. Só que o verbo bring é trazer. Só que quando a gente coloca bring forth, é trazer para frente, projetar, produzir. Então Deus fala no 6º dia que a terra produza criaturas viventes, living creatures. Se fosse só que a terra bring living creatures, era trazer criaturas viventes, mas não é bring forth, é fazer brotar, produzir. Então assim, quando você coloca uma palavra modificadora na frente de alguns verbos, esse verbo inteiro muda, né? Uma coisa que é muito fácil da gente ver isso é o verbo look. O verbo look é olhar, né? Rapidinho. Quer ver? Não, estou fazendo besteira, droga. Ó, não precisa, isso aqui é só um exemplo que eu vou dar para vocês, não precisam copiar, eu vou apagar isso aqui de novo depois, tá? Ó, só como look é olhar.
Look for é procurar. Look after é tomar conta, cuidar, né? Look up é, vamos colocar assim, ter como exemplo, tá? Look up to him é você se espelhar naquela pessoa para ser um modelo para sua vida, espelhar-se, né, como um modelo. Então, assim, é tudo baseado no verbo look. E se você olhar direitinho, o look puro é olhar. Se você coloca o look for, você está olhando por alguma coisa. Então, você está procurando. Se você look after, você está olhando depois de alguém. Ou seja, você está acompanhando aquela pessoa, está tomando conta. Supervisionando, digamos assim. Exatamente. Você olha depois, né? Onde ela vai, você olha depois, você está tomando conta. Look up, você olha para cima, ou seja, o seu modelo está lá em cima e você quer se espelhar nele. De acordo com a palavra que você coloca aqui, você muda o significado do verbo, tá? É o caso daquele bring forth. Então aqui, desculpa, não era nem para eu ter enfiado muita coisa aqui nesse sentido com vocês, mas era só para explicar por que eu disse verbos e expressões verbais aqui nesse texto, tá bem? Mas olha, nós temos aqui, ó, o create, o hover, o says, let, there be, see, call, separate e por aí vai. Então aqui eu vou pegar 3 verbos. Um eu já peguei, que é o create. Outro eu vou pegar agora, que é o say. Vai ser mais ou menos a mesma coisa do create. Vou te mostrar por quê. Vou pegar, deixa eu ver aqui, appear, call, there is, bear, produce, eu quero um, e tem aqui, eu já vi, multiply, sanctify, e finish. Ó, eu vou pegar o multiply, o finish. Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Finish, multiply. E o verbo to be, né? Porque é o mais comunzão, o mais usado de todos eles. Ó, vocês vão reparar o seguinte. Aqui, esse aqui é o dizer, não é o say, não é o see, é o say. Sei. Isso, say é dizer, see é ver, tá? Então, ó. See é 2 é. Isso mesmo. Olha que difícil que é conjugar o verbo no inglês, hein, gente? Ctrl C, Ctrl V total. Aí tem que usar o que aqueles professores antigos falam, né? Se comunicou, tá bom, né? Mesmo que fale errado, Isso aí deu para entender. É o método da linguística. Passou, deu a mensagem, deu para entender, tá bom. O que acontece? O create vira creates, né? Essa coluna aqui. O say vira says, ou says, né? Dependendo da pronúncia. Nesses 2 verbos que vocês estão vendo aqui, ele apenas e tão somente colocou um S depois, tá? No create e no say. Só que, vamos pensar aqui, se o verbo finish, se eu for fazer isso aqui, ó, desculpa, finish, já tem um SH, né? Então,
Se eu for colocar só um S, vai ficar muito ruim. Então, o que eles fazem? ES. Finishes. Isso. Aqui é o pregar, é o verbo to preach, tem um CH no final, preaches. O verbo breach, que é quebrar, abrir uma brecha, breaches. Tudo que tem CH e SH no final é essa maneira aqui de a gente fazer o plural. Olha, desculpa, gente. A terceira pessoa do singular, tá bem? Agora, esse aqui, multiply. Se eu colocar um S, vai ficar multiplies. Não vai dar certo. Se eu colocar um ES, vai ficar multiplies, plies. Também não dá certo. Eu tiro o Y e coloco IES. Multiplies. Ok? O que é isso? Qual é a regra daqui? Ó. Esse aqui é o padrão. Vou colocar aqui. Padrão. Padrão. Vou aumentar isso aqui só para... Como é que entra o ES? É o CH no final ou SH. E onde é que encontra, como é que a gente, em que casos a gente coloca o IES? É quando tem consoante mais Y no final. E é por isso que eu coloquei aqui, olha, o sei. Porque o sei, ele termina com Y, mas antes é uma vogal. Aqui, nesse caso, o que vai acontecer é que vai só entrar o S. O multiply, ele tem uma consoante antes e depois tem o Y. Então, ele vai cair o Y e vai colocar IES. Outros verbos assim, ó, study, ok? Imply, que é o implicar, estar implícito como resultado, né? Aqui tem o preach, tem o reach, que é o alcançar, e por aí vai. Aqui tem todos, a maioria é assim, né? Aqui você tem o grab, que é agarrar, você tem o... aqui tem o cry também, o chorar. E aqui você tem... aqui tem o try, tentar. Aqui depois eu vou formatar mais bonitinho para poder deixar com vocês, tá bem? Aqui a gente tem o see também, fica sees. Aqui a gente tem o speak, vira speaks, e por aí vai, tem um monte. O verbo to be, ele é um dos verbos mais usados, e só para ser diferentão, ele não funciona da mesma maneira. Ó, I am, eu sou, né? Ou eu sou ou eu estou. You are. He, she, it, is. We are. You are. They are. Olha que engraçado. Normalmente, nós pensamos no verbo to be como a coisa mais comum dele sendo, a forma mais comum dele sendo o is, né? Só que não é. Se vocês repararem, você tem 4 formas verbais em que o correto é o are. E o am está sozinho, o is está sozinho. Qual é a regra do verbo to be? É o are. Então, assim, isso aqui é muito interessante para a gente não perder de vista quais são as partes principais de um verbo, tá? Isso aqui eu vou formatar direitinho isso aqui, vai ficar mais legal para vocês verem. Vou explicar direitinho esse aqui.
Aqui eu vou colocar, ó, sol S, S, ES e ES. Aqui são as maneiras de se fazer a terceira pessoa do singular, tá bom? Então, olha só. Com base nisso aqui, eu vou deixar essa tela aqui para a gente ver, mas eu acho que daqui a pouco eu vou ter que fechar isso aqui. Gente, eu vou pedir só uns 5 minutinhos para a gente beber uma água e eu vou encerrar a chamada. Daqui a pouco vocês podem clicar no mesmo link para poder a gente começar de novo, até porque eu agora vou ter que fechar porque vai dar 1 hora de chamada. Já deu, eu acho. E... Chamada acho que cai, né? mas se bem que agora eu acho que não vai cair mais, porque agora já tem o plano. É verdade. Não apitou que ia cair, é porque não vai mais cair, não. Então nem vou botar para parar, não, porque já está mais um pouquinho a gente termina. Então, olha, Alexandre, com base nessa tela que a gente tem aqui, como é que você poderia falar em inglês, você me cria? Você me cria. Isso. Que aqui a gente tem, ó, os pronomes, o reto e o oblíquo. Deixa eu só copiar esse aqui, só para ficar mais fácil. Depois eu tiro de volta. Ué, não foi? Copiar. E aqui, colar. Pronto. Então aqui, ó, vou colocar isso aqui em verde, só para dar a dica de que aqui é relacionado com eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá bem? Então, olha, eu queria que você fizesse para mim o verbo, a frase, você me cria. Como é que fica? You. Uhum. Deixa eu tentar lembrar aqui. You. O verbo criar é esse aqui. You create me. You create me. Exatamente. Você me cria. Create me. Ótimo. Maravilha. Tá certo mesmo. Tem que fazer referência de que a criação está me criando. Então. Exatamente. Então, you create me. Ok? Adilson, tá me ouvindo? Ih, será que a Adilson caiu também, gente? Tô ouvindo, tá. só não tô vendo a tela. Se tá compartilhando. Não tô compartilhando, não? Ai, caramba. Não. Eu tô falando, tô ficando velho já. Consegue ver agora a tela? Consigo. Pronto, ó. Aqui são os pronomes retos, ou seja, os pronomes de sujeito, digamos assim, tá? Aqui são os verbos e aqui são os pronomes de complemento, de objeto, aqueles que são referenciados depois, que não são o sujeito, tá bem? Vê se você consegue para montar a frase em inglês. Nós dizemos isso. O dizer é esse aqui. Opa, peraí. Nós dizemos isso. We say it. We say it. Exatamente. Muito bom. Joyce. Oi. Não treme a voz não, Joyce. Tá fácil. Não. Eu quase ia sumir. Olha. Vou pedir para você montar para mim. Sim. O verbo que eu quero é esse aqui. O verbo to be.
Tá bem? Sim. Tá vendo eu iluminando aqui a coluna? Sim. Pronto. Tô vendo. Ai. Então, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Nós somos ela. É meio louco mesmo, não se preocupa, mas eu queria que Nós somos ela. Nós o Ari. We. Tá certo. Só a pronúncia que precisa melhorar, mas não tem problema. Somos. Não sei como é somos. Ó, o verbo to be, ser, é esse aqui. E a coluna a linha do nós é esse aqui. Então, Sim. We sim. We, o Ari. are. Nós somos ela. Ela. It. Não, o it é isso. Não é ela também, não? Não, o ela seria ela. Por exemplo, se eu estivesse falando de uma mesa, de uma carteira, né, de uma coisa. Mas aqui eu estou falando ela, uma pessoa. Sim. Então nós somos ela. We are she. Quase. Ai, Eduardo. Porque olha só. Não, a referência você fez pro ela, tá certa. Só que você usou o ela do sujeito. Certo. O pronome reto, digamos assim, né? O nome certo disso é o pronome reto. Para você dizer que nós somos ela, esse ela aí já é o complemento da coisa, já é o final da coisa. Aí a gente usa esse aqui, ó. We are her. Certo. Você quer ver uma coisa? Esse tipo de frase é meio maluca, mas acontece. Quer ver assim? Eu quero saber quem é o maluco que entrou na minha sala sem pedir. E aí eu respondo, eu sou esse maluco, eu sou ele. Eu posso dizer, I am him. Sim. Ok? Então, aqui a frase foi meio doida, mas só para exemplificar mesmo. Nós somos ela. Então, é we are her. Ok? Tá. Pronto. Arão. Oi. Tenta montar para mim a frase. Aqui, esse multiply é um multiplicar, tá? Eu vou pedir com esse verbo aqui. Eles multiplicam nós. Eles nos multiplicam, né? Mas eles multiplicam nós. Como é que você faz? They. Tá certo. Eles, certo. Ó, o verbo é esse aqui. A coluna do verbo multiplicar é esse aqui, é multiply, né? Você chega nessa linha, que é a linha do eles, e chega lá. A forma verbal que você quer é essa aqui mesmo, olha. Multiply. E eu pedi para você colocar multiplica nós. Né? Nos multiplicam. Ou seja, they multiply e o nós é esse aqui. Us. They multiply us. Ok? Ok. Essas brincadeiras, esses quebra-cabeças que a gente monta assim, pegando um sujeito qualquer, um verbo qualquer e um complemento qualquer, é justamente para a gente saber relacionar as coisas, para a gente começar a pensar
o que é que fica em qual lugar, tá bem? Então, olha, deixa eu pensar aqui, quem é que ainda não falou? Onde é que tá? Josi! Josi não falou ainda. Me descobriu. Descobri. Nossa, lembrei agora daquele personagem do professor Raimundo. Já me descobriu aqui outra vez. Larga do meu pé, chulé. Oh, meu pai, vambora. Olha. Ui. Vocês terminam isso. Terminar é esse aqui. Essa Deixa eu coluna escrever aqui. primeiro, senão eu não entendo. Vocês terminam... Vocês terminam isso. Ui, por que eu? Vocês. Deixa eu ver se eu acho onde é que tem vocês. Vocês ou vós, tá? É a mesma coisa. Ah, tá. Tá tudo aqui nessa tela. Aham. Eu acho que é isso. You, não sei. You, ai meu pai, vocês terminam. Finish. Uhum. You. Não, a última parte não. Vocês terminam isso. Ah, sim, terminam isso, errei. You Então faz certo agora, vambora. Finish it. Finish it, exatamente. Você termina isso, eu não quero saber, quem termina é você. You finish it, ok? Esqueci aqui do isso. Pronto. Entendi, vocês terminam vocês. Não, vocês terminam isso. Então, You olha, finish it. percebem que dá para pensar em inglês aos pouquinhos? Sabe? A gente acabou de fazer um monte de frases pequenas, curtinhas, mas que começam a fazer as coisas caírem no lugar certo na nossa cabeça. Para isso é que eu comecei a fazer isso. Tá? Para isso é que eu quis começar que vocês tenham as primeiras oportunidades de criar frase. São frases bobas? São verbos bobos? São. Mas eu vou começar a criar uma tabela com os verbos para vocês terem um exercício para fazer, para vocês começarem a fazer essas conjugações de verbo, tudo no presente, só do jeito que a gente está fazendo aqui. Finish, finish, finishes, finish, finish, finish. Tá? Mas não precisa porque é tudo igual. Precisa para exercitar. Então eu vou deixar exercício para vocês. Eu não coloco isso hoje. Por quê? Porque hoje à noite eu ainda tenho que terminar de fazer o PowerPoint da EBD que eu vou dar amanhã lá em Oliveira do Hospital. Então hoje não vai ficar pronto isso. Mas provavelmente de domingo para segunda eu já solto uma tarefinha para vocês no Classroom. Dessa vez não só de leitura, porque a de leitura vai ficar aberta o tempo todo, tá? Para vocês irem praticando. Mas agora eu vou fazer uma atividade para vocês começarem a copiar os verbos numa tabelinha igual a essa e tentar colocar as formas verbais do presente, da primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, desses verbos que estão nessa folha aqui, ok? E aí a gente vai começar a esticar as pernas para começar a se mexer nos verbos do inglês, nesses verbos que nós temos aqui, tá bom? Meu povo, eu vou parar por aqui, por enquanto. Já meti um monte de coisa na cabeça de vocês. Eu acho que não vou fazer mais vocês sofrerem hoje. Isso aqui vai ficar guardadinho. Eu vou melhorar isso. Vai ficar mais bem organizado, tá bom? Não se preocupem. E aos poucos a gente vai aumentando essas tabelas, vai aumentando esse conhecimento que a gente junta e vamos começar a juntar e formar mais frases. Porque o importante aqui, entre outras coisas, obviamente, mas é muito importante a gente produzir, a gente criar conteúdo, a gente soltar a língua. Porque normalmente as pessoas falam assim, eu até entendo inglês, mas falar é um problema. Eu não consigo destravar minha boca. Por quê? Porque não está acostumado a produzir, não está acostumado a montar o quebra-cabeça das palavras. O que entra aonde, como é que eu coloco uma coisa perto da outra.
para fazer sentido. Então, isso é o que eu quero que vocês façam, que vocês comecem a entender que dá para fazer sentido com o que vocês criam em inglês, tá bom? Por hoje é só. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Pena que a conexão do Eliseu caiu, mas tanto ele quanto o Wesley, o primo, quem não está agora online, vão poder acessar essa aula depois. Adilson, assim que você puder, não sei, ou joga para o canal no YouTube, alguma coisa assim, ou joga mesmo, eu acho que você vai conseguir, esse Classroom, a pasta do Drive, eu vou ver se eu te coloco, Adilson, como administrador da pasta. Acho que eu vou colocar todo mundo como administrador da pasta, que aí vocês podem colocar material dentro dela. Aí essa gravação de tela que você fez, tenta colocar na pasta para mim, tá bom? Ok, eu vou logo como é que ficou, aí eu já vejo, já te falo Isso. alguma coisa. Tá bom, obrigado. Gente, vamos parar por aqui. Graças a Deus foi uma boa aula, conseguimos falar bastante coisa. Continuem lendo, continuem escutando o vídeo, continuem treinando, porque isso aí vai destravar a pronúncia de vocês. A pronúncia é muito importante, é o que eu falei na semana passada. A gente pode até não usar todas as palavras certas na conjugação do verbo, na colocação do pronome. A gente pode errar coisas, mas se a gente consegue falar no ritmo certo deles, eles gostam mais do que alguém que tem um sotaque muito pesado e não tem erro de gramática. É normal, vocês podem ver até no português de Portugal. A gente pode não falar as palavras certinhas deles, mas se a gente tenta colocar um ritmo de fala parecido com o deles, eles aceitam a gente melhor. A mesma coisa com o inglês. Então vamos tentar treinar a pronúncia da melhor forma possível, sempre que puderem, tá bom? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Joyce. Um abração aí para Carla, para o Renato, tá bom? Boa noite a todos. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Boa noite. Tchau.